Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito de Deus, neste novo dia, nos guiar ao íntimo do nosso coração. Ajudar-nos a reconhecer o que há dentro dele. E, principalmente, ajudar-nos a oferecer a vós, que sois o purificador, o santificador. Assim seja. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 7, de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si. Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra no seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no capítulo 7 de Marcos e é a continuidade do Evangelho que nós lemos exatamente dos versículos anteriores, que trata sobre a questão da pureza e impureza. Nós vimos no Evangelho de 1 a 13, capítulo 7 de Marcos, que os sacerdotes, que os doutores da lei haviam vindo de Jerusalém para ver Jesus e encontram os discípulos tomando alimento com as mãos impuras. E aí Jesus faz todo um discurso sobre a questão do que é realmente a tradição e o que é a lei, a essência da lei. Hoje, a continuidade desse evangelho vai falar agora sobre a questão dos alimentos. Se o evangelho de Marcos, capítulo de 1 a 13, tratava sobre a pureza das mãos, das vasilhas, aqui está falando sobre os alimentos. Pode parecer para nós estranho na nossa cultura, mas na cultura judaica os alimentos tinham uma grande importância. Existia uma grande lista de alimentos puros e impuros. Ele chamou a multidão. Nos versículos anteriores ele fala para os doutores da lei, agora ele fala primeiro para a multidão e por fim para o grupo menor dos discípulos. Para a multidão ele fala em parábolas. O que torna impuro não é o que entra vindo de fora, mas o que sai do interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus provoca, Jesus dá o seu ensinamento e deixa aí a multidão para ruminar, para compreender. Mas aos discípulos ele desce mais profundo. Longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. E aí Jesus disse: será que nem vós compreendeis? Jesus então dá uma grande conotação à questão do coração. Para nós é muito claro essa dimensão da interioridade do homem, da consciência. Mas vamos voltar lá há mais de 2000 anos atrás, quando a compreensão de interioridade, de alma, de profundidade, nem sempre era tão profunda, tão clara assim. Jesus faz aquelas pessoas compreenderem, então, que não são os alimentos que tornam puro ou impuro uma pessoa. Mas se nós chegássemos para a nossa cultura hoje, o que nós diríamos? Eu pensando hoje nesse evangelho, refleti que na verdade Jesus então vai fazer uma distinção entre exterioridade e interioridade. Às vezes nós vamos pensar que a pureza está ligada então a atos exteriores, à aparência, mas a pureza está ligada exatamente à intenção do coração, à profundidade da consciência do homem e da sua verdade interior. Talvez isso seja mais atual para nós, porque talvez também na nossa vida de igreja a gente associe pureza a muitos comportamentos exteriores, a vestes. Não que isso não seja importante, mas nós não podemos perder de vista a importância das nossas intenções, do nosso coração. Hoje eu quero dar como sugestão de meditação a partir dessa palavra 2 grandes reflexões. Visite o seu coração e veja
se essa lista que Jesus descreve aqui como verdadeira impureza, alguma dessas coisas habita dentro de ti. Más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Veja que não é apenas um aspecto sexual, mas é um aspecto da totalidade do ser. A pureza está exatamente na retidão da intenção. Não pense porque você não peca contra a castidade, por atos graves, você pode dizer assim, eu sou uma pessoa pura. Jesus vai mais além, nem mesmo na dimensão apenas afetiva, sexual, mas sobretudo na totalidade do seu ser, das suas intenções, das nossas intenções. Se olharmos isso, é muito mais profundo do que aquilo que apenas nós consideramos como pureza de primeira vista. O segundo ponto é exatamente refletir que se Jesus desce para o nosso coração como a sede de nossa pureza, das nossas intenções, da retidão de nossas intenções, nós também devemos dar mais atenção ao que está dentro de nós. Muitas e muitas vezes nós damos muita atenção às coisas fora de nós, mas como realmente está o seu coração? Lembre-se, ser de Deus, ser cristão, não é seguir um código comportamental. É exatamente ser verdadeiro na sua alma, diante de Deus. São Francisco dizia, eu sou o que sou diante de Deus e nada mais. Não interessa tanto o que as pessoas pensam, o que você pensa sobre as outras pessoas. Interessa a verdade do seu coração. Seja boa, seja ruim. Então, neste momento vamos rezar, pedindo a Jesus, depois de visitar o nosso coração e ver se dentro dele tem tudo isso, dizer a Jesus, toma conta de mim, Senhor. Reze agora sobre o seu coração. Reze agora pela sua interioridade, pela verdade que sai de sua alma, mais do que ficar se julgando, se culpando, mas dá atenção verdadeira. Não se preocupar apenas com aquilo que você parece ser para os outros, para si mesmo, mas na verdade, aquilo que você é dentro de ti. E lá dentro, nós somos trigo e joio, nós somos bondade e maldade. E nós queremos dizer, purifica, Senhor, purifica. Talvez como aqueles judeus se preocupavam tanto com a pureza dos alimentos, talvez você se preocupe tanto com a pureza da sua afetividade, da sua sexualidade. E esquece que, na verdade, ela é apenas a manifestação ou a fragilidade que se expõe. Mas dentro de ti há tantas outras coisas, há feridas, há mágoas, ressentimentos. Talvez, se nós deixarmos Deus nos curar na profundidade do nosso coração, da nossa vida, não se centrando apenas na questão da afetividade ou da sexualidade, mas apresentando a nossa pessoa como um todo ao Senhor, dizendo a Ele, cura-me, Senhor, para que eu possa amar e ser livre para fazer Tua vontade. Que o Senhor hoje te visite em tudo que és e te dê a graça do toque de salvação, de cura e de paz. Assim seja. Amém. Leve para o seu dia essa reflexão em tantos atos e circunstâncias que você viver. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.